Fala, empreendedor, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Impulsionar, o seu podcast sobre cultura de vendas e sobre como construir crescimento previsível para a sua empresa. E hoje a gente tem o prazer de receber um amigo de longa data já, né, Alessandro? Já tem alguns anos. O Alessandro Schlomer. Meu sobrenome aqui é para me complicar, né, Alessandro? É enrolado. Mas bora lá. Alessandro, cara, eu conheci o Alessandro há muito tempo. Depois ele fez um projeto para o IduLogos, né? De praticamente um CFO, essa service ali, uma consultoria que você fez para o IduLogos para arrumar nossos números. Depois ele foi trabalhar numa startup de alguns amigos, aí foi. Participei e hoje do M8X também. Participou do M8X, da minha imersão, a saudosa M8X, lá foi em 2018, talvez. Né? Foi top lá, pô. Muita ideia boa ali. Boa. Vamos falar sobre, nem tinha lembrado do M8X aqui, vamos falar sobre isso também. Muita coisa boa. Alessandro, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Prazer. Nesse episódio. A ideia aqui, pessoal, é a gente falar sobre o papel do CFO, aprofundar sobre essa questão financeira que é muito nebulosa, né? A gente acaba esquecendo, ocultando, pulando, achando que a empresa vai se sustentar sem ter uma estrutura financeira saudável. E o Alessandro vai aqui desmistificar, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, primeiro, muito obrigado e eu queria que você se apresentasse também, meu amigo. Vamos lá. Bom dia a todos. Obrigado aí, Mota, pelo convite. Acho que é um privilégio poder estar aqui nessa mesa com esse bate-papo. Aprendi muito e aprendo muito com teus conteúdos, né? Desde lá do M8X. O prazer também ter ajudado ao IduLogos, né? Você agir. Foi muito legal o projeto, bacana. E hoje a gente está oferecendo a solução do diretor financeiro por assinatura através da Potência Soluções Corporativas. Então, vai ser um prazer falar um pouquinho sobre esse tema aí que a gente entende que faz a diferença na vida das empresas, dos empreendedores, que é ter uma boa gestão financeira, um bom planejamento financeiro, para a gente mudar o cenário aí de estatística das empresas brasileiras e que a gente consiga ajudar a ter uma longa vida, né, e uma vida lucrativa das empresas. Isso tudo, se você acha que o bate-papo vai ser burocrático, chato, galera, sem você conhecer os seus números, você pode vender e quebrar o teu negócio, certo? É isso aí, exato. Tem uma estatística um pouco cruel, mas é real, que diz que aproximadamente 50% das empresas que não sobrevivem, né, os seus 5 primeiros anos, elas não possuíam planejamento financeiro. Então, não deixa a gente aqui estar enrolando ninguém, né? É número que não deixa a gente mentir. E para contribuir também, a maior parte das empresas que a gente entra para dar mentoria, se o cara aumentar as vendas, ou seja, aumentar o faturamento, ele quebra. Porque ele não tem estrutura de custo, ele não sabe quanto entra, quanto dinheiro cai. Porque uma coisa, pessoal, existem 3 números que você tem que avaliar, né, Alessandro? O primeiro deles é quanto você vende. Outro é quanto você recebe, que são coisas completamente diferentes do que você vende. E outro é quanto você gasta, quanto sai do caixa. Se você pelo menos não tiver esses 3 itens bem controlados, vai ficar complicado. É a tal da margem de contribuição. Porque tem empresa que quanto mais vende, pode aumentar o prejuízo final. Porque se ela não controlar bem isso pode ser empresa de serviço, pode ser empresa de varejo, né, saúde, educação, diversos segmentos que a gente já conhece um pouco pelos trabalhos, e a gente descobre que tem muita caixinha de surpresa, que quando o empreendedor não entende desses números financeiros ou tenha um apoio especializado, ele pode tomar um susto e às vezes pode ser tarde. Então é super relevante. Boa. Bora começar aqui com o que é um CFO, né? Então eu vou ler aqui, mas Alessandro, depois você explica do jeito mais fácil para a galera. O CFO, ele é o Chief Financial Officer, né? Em português é o diretor financeiro, e ele desempenha o papel de ajudar as empresas, ele é o responsável pela gestão financeira e gestão estratégica, né? É o financeiro voltado para o estratégico. Eu resumiria isso como você tem um gerente financeiro, é um cara que entende dos números. Você tem um diretor financeiro, que ele consegue olhar os números e desenhar com você uma estratégia de negócio para você poder direcionar a companhia. É isso mesmo? É basicamente isso, né? O CFO, ou em português ali o diretor financeiro, ele é uma função, na minha experiência, muito relevante na visão estratégica de finanças, porque você precisa ter uma equipe ali operacional
financeira, que vai lançar seus pagamentos, que vai emitir seu faturamento, e por aí vai, o dia a dia de cobrança. Normalmente, você tem uma camada mais de gestão financeira, que é quem vai liderar essas equipes, que já é uma camada tática ali, que a gente pode dizer próximo um pouco da estratégica, dependendo da senioridade do gestor. E o diretor financeiro é uma pessoa que vai conseguir ver numa visão mais ampla, uma visão sistêmica da empresa, como que os números eles têm esse reflexo e os impactos. Porque é o que você falou anteriormente, às vezes a empresa está preocupada apenas em aumentar o faturamento, mas se ela reestruturar toda a estrutura dela de otimização de custo, de despesa, ela pode, no final das contas, deixar um lucro muito melhor do que somente se preocupar com as vendas. Então, eu falo muito isso com o meu sócio Leonardo, que a gente acredita muito em 3 pilares relevantes, que um é vender, sem ele fica difícil, mas o segundo seria entregar o que a empresa se propõe de uma maneira objetiva, simples. Às vezes o simples, bem feito, ele vale ouro. E a terceira é o controle financeiro e a administração disso tudo. Porque, imagina, tem empresas que a gente já presenciou que vende bem, entrega bem, mas não tem controle. Então, o dono, ele não tem tranquilidade para onde ele está indo, onde ele vai chegar daqui 6 meses, pelo menos a previsibilidade financeira, se ele precisa tomar um recurso novo próprio, com investidor, com banco. Se ele não tem essa projeção financeira, esse planejamento financeiro, ele fica muito cego, fica apagando o fogo do dia a dia aqui e não está olhando para frente. Então, acho que bate, né, esses 3 pilares, a gente acredita que é o que o CFO tem que estar de olho, porque o CFO ele precisa estar de olho nas vendas também. Ele não é o cara do comercial direto, mas até com isso que vocês falam muito da cultura ali de vendas, ele tem que estar totalmente atrelado a esses KPIs. Né, o tal do custo de aquisição de um cliente, o LTV, que a gente pode depois falar um pouco, ele tem que estar de olho nisso para a sustentabilidade da empresa no médio e longo prazo. Isso que eu entendo que é o papel ali do CFO, do diretor financeiro. Boa, muito bem. E todo mundo precisa ter um CFO? Toda empresa de todo tamanho? Olha, falando de uma forma até um pouco mais simples, eu entendo que sim. Só que é claro que a gente fala muito isso até nos nossos conteúdos, a gente sabe o quanto custa. Um diretor financeiro com uma boa experiência, dedicado, ele vai custar em torno ali de 30, 40 mil reais para uma empresa. O que significa que uma média empresa, uma pequena, é completamente inviável. Daí a gente surgiu com essa ideia do diretor financeiro por assinatura, que é o quê? Por exemplo, eu faço esse papel. Eu tenho aí aproximadamente uns 12, 15 anos de experiência como executivo financeiro, como CFO, áreas de compliance, auditoria. Então, se eu fosse ficar dedicado para um cliente, eu teria um custo alto, é claro. Sim. Só que no modelo de assinatura, eu consigo compartilhar o meu tempo, distribuindo bem as funções, às vezes, por exemplo, para 5, para 6 clientes, e isso, claro, que deixa um custo muito mais diluído para os clientes. O que significa que hoje a gente tem possibilidade de atender com a experiência de um CFO, de um diretor financeiro, para uma empresa pequena, média ou grande. A gente tem clientes pequenos, médios e grandes, e todos eles com toda a experiência que um CFO pode trazer, só que num modelo viável de se pagar por uma assinatura. Então, respondendo a sua pergunta, eu entendo que toda empresa precisa ter esse papel do CFO. Boa. Pode ser um cara mais júnior, pode ser um cara compartilhado, pode ser um cara dedicado, aí depende da estrutura que ela consiga absorver de custo para aquele momento da empresa. Boa. Achei fundamental isso que você falou, porque no final do dia, né, os caras estão começando, o empresário está começando. Ele acaba fazendo tudo. Sim. Mas ele precisa ter essa visão estratégica sobre os recursos financeiros, senão ele não vai conseguir tomar as melhores decisões. E entra, Gustavo, o papel do CFO, ainda mais para um empreendedor pequeno, pela nossa experiência como potência, que a gente vem atendendo alguns empreendedores de pequeno porte, a gente percebe que a gente faz o papel do CFO muito próximo ao papel do mentor financeiro. Legal. Até mesmo do conselheiro, porque a gente sabe que, dependendo da empresa, isso às vezes parece um pouco distante, mas no final das contas, para um pequeno empreendedor, isso está muito junto. Né? Casos práticos aqui, tem clientes nossos que eles consultam a gente para a tomada de decisão de um capital de giro. Porque, claro, a gente tem uma experiência boa, então eu sei se aquela taxa ali ela é interessante ou não, se tem que ter uma carência, não tem que ter uma carência, qual o prazo adequado pela estrutura de planejamento financeiro daquela empresa. Então a gente consegue orientar, às vezes num papel até mesmo de um conselheiro, mentor, que está muito junto da estratégia de finanças que o CFO tem que ficar de olho. Então, o pequeno empreendedor, muitas vezes, ele não tem uma vida longa porque não tem esse apoio. Então, a ideia que a gente está tendo aqui é viabilizar para que o pequeno empreendedor também consiga ter o apoio estratégico de finanças. Legal. Você já passou por grandes companhias, né? Pode falar alguma delas aqui? Sim. Eu passei pela
PwC, que é a PricewaterhouseCoopers de auditoria, Big Four, né? Aí lá dentro fiz projetos para Vale, Petrobras, Oi, CST, depois passei pela Uniswan, uma grande também instituição de ensino superior com mais de 20 e poucos mil alunos, fui vice-reitor financeiro lá, né? Também passei pela Omni Táxi Aéreo, que o principal cliente é Petrobras, tem um programa de compliance bem parrudo também, com uma holding lá fora. Depois fui também para Brookfield Incorporações Imobiliárias, que é uma canadense também aqui, que agora virou Tegra. Depois fui para startups, né? Trabalhei na InChurch, trabalhei numa fintech, que era Pay Livre. E então a gente acaba tendo uma diversidade de segmentos e de porte de empresas, desde a área de auditoria, controles internos, compliance e como CFO. Então, atualmente, a gente acaba ajudando as empresas com um pouco dessa bagagem, né? Porque, às vezes, algo que eu vi na área de saúde, eu posso aplicar hoje na área de educação, ou vice-versa, na área de varejo. Então, a gente consegue fazer um benchmark de uma forma bem rica, sempre com o objetivo de aumentar a segurança do financeiro e diminuir o custo. Esse é o nosso lema ali, como que a gente tenta agregar para os clientes. Agora, Alessandro, o financeiro em uma empresa, geralmente é o cara mais chato, só perde para o advogado. O né? Auditor também, né? Auditor. Auditor também, pô. O auditor normalmente é terceirizado, né? Mas ali dentro, ali que cara, vai falar, o comercial ele vai falar com o financeiro para conseguir alguma coisa. Cara, é sempre um desafio. Tem tal documento, não pode assim, não pode o prazo. Né? É normal, é isso? Olha, é normal, mas eu vejo, pelo menos aqui nos últimos 4 anos, 5 anos, que isso vem mudando para melhor. Né? Eu digo por mim mesmo. Eu vim do old school ali, né, das empresas bem tradicionais, onde as regras eram muito importantes e pelo menos ali em 5 anos para cá, eu percebo até na minha função como CFO, tanto para empresas dedicadas quanto hoje para o modelo de assinatura, que a gente precisa tentar de tudo resolver o problema. E resolver o problema é o quê? A gente se adaptar como financeiro, claro que garantindo a segurança dos processos, é importante, reduzindo sempre que possível os gastos, o custo ali da empresa, mas atendendo a demanda que seja o cliente interno ou seja o mercado está exigindo. Então, vou te dar um exemplo prático. Eu tenho, por exemplo, uma regra de pedir pelo menos 3 dias para uma solicitação de pagamento para ela ser cumprida. É claro, isso já aconteceu na prática, às vezes um executivo precisa de uma viagem internacional, uma viagem que não estava planejada, ele precisa que faça um pagamento para o mesmo dia. O financeiro tem que dar um jeito. Eu não posso falar, não, são 3 dias e deixar o cara sem resolver aquele problema. Agora, por outro lado, aí entra a educação. Eu vou conversar com esse executivo que precisou furar ali uma regra de uma política para entender qual foi o motivo que aquilo ali não seja rotina furar regra. Porque senão atrapalha. Senão, às vezes, tem empresa que também, para não ter regra, ela tem um time maior. Aí tem, às vezes, 2 pessoas a mais porque o executivo principal quer pagar tudo para hoje. Mas se ele tivesse o mínimo de planejamento e pudesse pagar em 2, 3 dias, não ser todo dia de pagamento, ele poderia ter uma empresa menor, uma equipe menor financeira, tendo menor custo fixo. Então tem que ter um equilíbrio. Na minha visão, eu acho que o financeiro ele tem que ser flexível, no bom sentido da palavra, ele tem que atender às demandas, mas, ao mesmo tempo, todo o time da empresa tem que entender que, às vezes, um planejamento, ele otimiza os custos da empresa. Então, eu tento hoje trazer sempre essa visão e eu vejo que está melhor no ambiente, né? As pessoas estão entendendo um pouco mais. E aí a educação interna na empresa mesmo, né? Tanto para o comercial, para o próprio CEO, para todos os head marketing, porque eles precisam de velocidade e, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um custo otimizado. Então, tentar encaixar isso, acho que faz uma diferença legal. Legal, boa. A gente acredita aqui na Mola que só existem 2 áreas nas empresas, né? A área que vende e a área que dá suporte a vendas. Sim. E a gente já atuou, já trabalhou, já mentorou organizações que o financeiro ele acabava atuando como uma barreira para o comercial em vez de ser um apoio ao comercial. O financeiro definia desde o desconto, o financeiro definia parcelamento, o financeiro define o que pode e o que não pode. A minha pergunta é, até onde vai o papel do financeiro nesse desenho, nessa dança que é o comercial, porque também não dá para vender a qualquer custo, não dá para, né, a gente vê barbaridades por aí. Até onde vai o papel do financeiro? Como é que ele atua em conjunto com o diretor comercial e com os objetivos estratégicos da empresa? Olha, é uma pergunta valiosa. Eu vou tentar ser objetivo aqui para o tempo, mas eu vejo que aí entra a estratégia de finanças. Eu vejo o papel vou colocar aqui o CFO, mas pode ser um gerente, independente do nível ali, essa visão de facilitar. Como assim? Eu posso estabelecer regras,
políticas para que a gente tenha um mínimo de bom senso para os processos fluírem sem ter que ter uma intervenção constante, mas com opções de exceções, quando necessário, com uma aprovação simples do próprio CFO. Né? Então, quando a gente fala de desconto, eu acho muito importante que você tenha esse combinado. E quando você tem os indicadores apurados de maneira contínua e apresentado para todos esses heads, incluindo, é claro, para o comercial, isso fica mais claro, né? Um sistema de BI, seja ali o Data Studio, Power BI ou alguma ferramenta que o próprio comercial possa ter informação em tempo real de como que está andando isso, né? Eu lembro de algumas empresas que a gente já trabalhou muito alinhado com o comercial, onde tinham reuniões que a gente debatia os indicadores. Né? Como é que está o custo de aquisição de clientes? Está melhor, está pior? E dependendo disso, né, aí eu via também o churn, né, como é que os clientes estavam ficando a longo prazo, não estavam ficando, para ver o tal do LTV, como é que era a vida daquele cliente em média. Isso tudo ajudava o próprio comercial a ter argumentos para ter uma política mais agressiva ou não. E ao mesmo tempo, startups, por exemplo, tem momentos que a startup ela aceita queimar caixa para crescer de forma acelerada. E está tudo bem. Só que tem que estar alinhado com a visão, com a estratégia. Já tem outros momentos que ela não tem caixa para queimar e ela precisa ter lucratividade. E aí o comercial tem que calibrar esse driver dele junto com o financeiro alinhado para que tenha um resultado satisfatório para aquela estratégia. Então depende. Eu já vi empresas que aceitavam ter um prejuízo momentâneo porque tinha caixa para aquilo ali, capital integralizado ali de investidores para crescimento acelerado. E tudo bem. Mas não é uma receita, não é uma receita de bolo para todos. Mas eu concordo com você que o financeiro ele precisa ser um facilitador para que o comercial avance e, ao mesmo tempo, seja uma função de alerta para que o comercial também não cresça a qualquer custo, né? Que esteja alinhado com a estratégia da empresa, da visão. Boa. Normalmente eu faço a continha quando a gente faz uma mentoria com a galera, eu boto assim, cara, tu tem um produto a R$10, tu tem uma margem de contribuição de 20%, ou seja, a cada R$10, R$2 é o que sobra para você que você teoricamente colocaria no bolso. Se tu dá 10% de desconto, que é o meio que o padrão de mercado, tu tá dando R$1 de desconto, que é 50% da tua margem de contribuição. Se a pessoa fizer a conta básica ali, ela vai ver que dá 10% de desconto, tu não tá dando 10% de desconto, tu tá queimando metade da tua margem de contribuição. É ótimo. Por isso que é importante você conhecer os números. Né? Às vezes tem empresas de médio porte ou até grande porte que não conhecem os números. Aí quando você vai discutir qual é a margem de contribuição, cara, é uma confusão. Mas isso está dentro, isso não está dentro, cadê onde é que pegou esse número? É daquela unidade, é institucional, isso é rateio, não é rateio? E começam as discussões ricas, mas que muitas vezes empresas esperam muito para começar a ter esses números claros. Essa é a riqueza, né, do que a gente fala do planejamento financeiro. Quando você sabe isso, facilita muito. Aí só depende de você agir. Tem gente que não tem decisão, aí também não adianta ter números se você não toma decisão. Mas você tendo os números. O problema é quando a pessoa, às vezes, até quer tomar decisão, mas não conhece os números. E aí ela fica difícil, ela não sabe nem qual é a margem dela. E por onde que começa, Alessandro? Olha, é um caminho longo, né? Mas eu vou tentar colocar isso em passos práticos, na minha experiência como CFO. Primeiro lugar, tem que estar muito claro qual a estratégia da empresa. A estratégia é de crescimento, acelerado, é de sustentabilidade, é de redução. Qual é o momento daquela empresa? Tem que estar muito claro desde o CEO a todos os heads da empresa, Legal. Incluindo o CFO, é claro. Lembrando que isso normalmente a gente faz no planejamento anual, né? No BP planejamento anual. Estratégico até que chama, né? É isso aí. Isso, é o amplo. Uma vez você tendo isso claro, aí você, na minha visão, você entra para o planejamento financeiro. O que é um bom planejamento financeiro, pela minha experiência? É você ter um plano financeiro anual, que a gente chama muitas vezes de orçamento anual, né? A gente gosta muito de trabalhar com o conceito base zero, mas Legal. Tem outras formas, mas a gente gosta porque o base zero, ele sai daquela história de falar assim, por que tem essa despesa aqui? Porque já tem 2 anos que tem. Não, ela precisa para esse ano. Ela é relevante para esse ano e muitas vezes a gente vê enormes otimizações de custo graças ao conceito do base zero. Quando a gente coloca na mesa os heads responsáveis e vê cada linha de despesa se é necessário ou não para aquele exercício da empresa, muita coisa sai. E isso é maravilhoso porque aumenta a lucratividade da empresa. Sim. Então, uma vez que você consegue ter esse orçamento, eu digo por experiência própria, ele é um divisor de águas. Porque você conhece a tua empresa de forma aberta, transparente e por linhas de negócios que façam sentido. Porque muitas vezes a empresa, a contabilidade, ela te dá uma visão consolidada. Às vezes você tem 4 linhas importantes de negócio, você vê um balanço junto, você vê uma DRE, tudo junto. O cara não sabe de que negócio que está dando dinheiro, qual negócio que está tirando dinheiro. Aí quando você vai para o planejamento financeiro gerencial, você abre isso numa visão de negócio. Vou dar um exemplo prático. Tem um cliente nosso que é uma operadora, um plano de saúde.
Mas ele também tem um outro negócio, que é uma clínica médica. Eu não posso ver a empresa dele apenas de forma consolidada. Sim. Seria muito perigoso, porque pode ser que um negócio esteja roubando recurso de outro. E acontece absurdamente. Então, primeiro passo é esse planejamento financeiro. Para quê? Para que você saiba qual negócio dá dinheiro, qual negócio não dá e por que não dá, e em quanto tempo ele pode vir a dar. Mas a galera que está nos ouvindo pode ser, um planejamento financeiro é uma coisa absurda. Cara, lista o quê? Entradas, saídas? Primeiro ele vai ter que ter a estrutura que a gente chama de centro de custo, centro de lucro, para você saber como é que você quer enxergar o seu negócio. Por cada negócio, depois por cada departamento, como é que você quer estruturar? E, de modo geral, o pequeno empreendedor ele tem um só, né? Sim, mas depende. Por exemplo, eu tenho uma cliente nossa que é pequena empreendedora. Ela é uma empresa como se fosse ali um home care. Mas ela tem uma linha de negócio que é cuidar de idosos. Só que ela é pequena empreendedora, mas ela tem uma outra linha de negócio que é cuidar de crianças, que é o papel do babysitter. E essa linha é melhor ou pior que idoso? O custo para entregar o serviço para criança é diferente do custo para entregar o serviço para idoso. Qual é a melhor margem? Se ela vai e considera o negócio como uma coisa só, eu estou dando, um exemplo, R$20 mil de lucro. Mas o que está dando lucro? É o infantil ou é o idoso? Ou é serviço de aplicar uma vacina lá em casa, na enfermeira que vai? Pode ser uma outra linha de negócio. Então, depende. Muitas vezes o pequeno empreendedor, ele acaba vendo tudo junto, às vezes até número contábil, que vem muito defasado, às vezes, por falta de entendimento e recurso. Mas quando a gente consegue ajudar, a gente tenta abrir isso de forma estruturada, porque ela pode tomar a decisão seguinte, eu tenho aqui 100 mil para investir no meu negócio. Eu vou aumentar o marketing na minha linha de idoso ou na minha linha infantil? Depende. Boa. Qual que dá mais margem? Qual que cresce mais rápido? Qual que é a alavanca que me interessa mais? E aí ela consegue ver. Então, voltando ali para o ponto inicial, a primeira coisa é ter esse plano financeiro anual, que pode ser um grande sistema, mas a maior parte das vezes é uma boa planilha, bem desenhada, bem estruturada, e pela nossa experiência, um projeto em torno de 2 a 3 meses, a gente monta o primeiro orçamento anual da empresa com muita boa qualidade, de forma muito assertiva. Então não é algo tão absurdo, só tem que ter o conhecimento e interesse de construir. Depois que você tem esse orçamento anual, Mota, o empreendedor ele precisa ter uma estrutura de apurar o resultado mensal. Porque não adianta eu ter o planejamento até o final do ano e mês a mês eu não conseguir apurar esse na mesma estrutura do que eu planejei. Verdade. E aí, quando eu consigo ter essa estrutura de apuração do resultado mensal com os indicadores importantes e uma análise do que estava planejado versus o que foi realizado mês a mês, aí o planejamento financeiro já fica bonito, porque ele consegue ter o planejamento, ele consegue acompanhar se aquele planejamento está sendo cumprido ou não e tomar decisões de forma veloz para ajustar e continuar seguindo para o norte que ele gostaria ou até mesmo replanejar, se for o caso, em alguns momentos. Então, de forma bem resumida, são as principais etapas da minha visão. Conseguir planejar o teu ano e conseguir ter uma estrutura de apuração mensal de resultado econômico e financeiro. Quando você tem isso, você já sai da média e vai lá para cima. E aí o restante começa a ser cereja do bolo. Revisar a tua precificação, ter projeções financeiras para buscar investidores ou captar recursos financeiros de uma forma mais interessante. E aí, quando você tem isso, você começa a ter possibilidade desses materiais. Mas o principal, na minha visão, é o plano anual financeiro e apuração mensal de resultado de uma forma estruturada. Quando você tem isso, seja através de um sistema RP, de um sistema financeiro, ou de uma boa planilha. É possível. Excel mesmo. Pode ser o Excel. A gente tem vários casos em Excel que funcionam perfeitamente bem. O empreendedor mudou de patamar de tomada de decisões graças a ter informação segura, estruturada e em tempo hábil. Quando a gente faz aqui mentorias para empresas que faturam 1 milhão ano, a empresa fatura mais de 100 milhões. E uma coisa é meio que padrão. Normalmente não tem CRM, normalmente não tem RP, normalmente está tudo no Excel. E de uma forma, eu não vou botar a maioria, mas pelo menos metade mistura conta pessoal ou tem algum pendurado ali, né? Tem um tio que recebe um salário, mas ele não trabalha. Tem uma irmã que recebe uma remuneração, mas não está nativa. Eu que estou escolhendo os clientes assim ou esse é um padrão que você tem? Não, isso é muito comum no empreendedorismo brasileiro, pela nossa experiência. A gente tem aí alguns pontos de atenção importantíssimo na nossa visão. Primeiro, a gente fala ali do tal do princípio da entidade, né, que vem lá da contabilidade, não é à toa, que é o quê? É separar muito bem a pessoa física da pessoa jurídica. E é muito comum, Mota. Então, assim, não é uma exclusividade de vocês. A gente vê isso direto. É conta pessoal sendo paga na empresa, vice-versa, e depois isso esbarra em riscos fiscais, riscos contábeis e principalmente na informação gerencial de baixa qualidade. Porque você acha que a empresa está tendo aquele custo e não é.
É porque o empreendedor, o dono ali, está viajando toda hora e está botando uma empresa. Não é uma viagem de negócios, é uma viagem pessoal. Por exemplo, um aluguel que ele está morando numa casa top, mas não é para a operação da empresa, é por uma questão pessoal. Então, a gente entende que isso é muito grave. E esse outro quesito que você disse, que às vezes mistura a parte familiar, questões pessoais até de algumas posições, eu sempre ressalto com os clientes que, igual o Jim Collins fala, que precisa ter as pessoas certas nos lugares certos. Então, às vezes, você quer dar uma ajuda, quer dar uma doação para o teu tio, é melhor do que você colocar ele para ocupar uma cadeira que ele não tem expertise para ocupar. Porque aí você está ferindo o desempenho do teu negócio, além de estar gastando o valor ali. Então, poxa, tira como dividendo e tal, e você faz uma ajuda. Não tem problema nenhum. Agora, cuidado para não afetar a operação do teu negócio para uma questão pessoal de uma ajuda. São coisas diferentes, mas a gente vê isso muito comum. E no âmbito trabalhista, Mota, isso gera outros problemas. Porque às vezes uma pessoa que você acha que está ajudando hoje, amanhã ou depois pode ser um passivo trabalhista. As pessoas mudam rapidamente. Sim. E a gente já viu cenários, às vezes até, eu vou fazer um pagamento aqui, de repente, não como CLT, um autônomo, mas muito frágil, não tem um contrato, que modelo é MEI, não é MEI. E aí, quando a própria pessoa, se de repente ela mudar de cabeça, ela vai vir contra a tua empresa. Então, assim, é muito cuidado que eu recomendo que os empreendedores tenham e é muito comum. Infelizmente, ainda é bizarro, muito comum. Né, cara? A gente faz muita mentoria, aí tá lá. O primo tá ocupando a cadeira de, sei lá, diretor financeiro. Sim. E o financeiro, eu acho que tem o maior desafio, né? Porque a pessoa ela acha que por ser da família, ele pode botar alguém de confiança, exatamente, para ocupar aquela cadeira, né? Quando não é, outras áreas. Aí bota esposa, bota marido, bota não sei o quê. Cara, para você construir um time de alta performance é desafiador, porque a equipe sabe que quem manda é você, né? Que você é o direcionador da empresa. Sabe que quando precisar daquele outro diretor, daquele outro recurso, ele não vai dar conta, então ele vai vir para você. A moral da equipe vai para o espaço. Né? Ele bagunça toda a cadeia, né? O processo completo. Total. Né? Toda a cadeia. E é muito comum. Infelizmente, a gente sempre que bate nessas situações, a gente usa o papel da mentoria muito clara para deixar. Né? Muitos clientes eles escutam e ajustam. Minha experiência nesse tempo de potência aqui. Mas o que a gente encontra é muito comum, muito grande. E tem saída, né, cara? Se você pega lá, o cara é sócio, né? Marido e mulher, é sócio. Cara, então tira o dinheiro dela ou dele por distribuição. Isso. Não é sócio. Beleza. Tira você por distribuição, aumenta teu salário, dá teu jeito. É isso. E bota por fora. Ficar pendurando as pessoas na tua companhia. E aí, no final do ano, o cara tá lá reclamando que a empresa não dá dinheiro, que ele trabalha muito, mas no final do dia deu, só que você tá... E eu acho que eu ainda colocaria um ingrediente que potencializa isso, que é a cultura. O exemplo, que às vezes a empresa tem um grupo maior de funcionários e a maioria dos funcionários acaba já sabendo desses casos. A rádio corredor é muito rápida, né? Então, isso atrapalha a cultura, atrapalha a liderança, aí você quer exigir que os funcionários trabalhem de forma correta, aí fica aquele cochite, mas você mesmo faz tudo aí misturado, e aí o financeiro sabe que ele que está pagando as contas. Entendeu? Então, assim, acaba atrapalhando a cultura da empresa para o longo prazo. Boa. Então, não é só financeiro, eu acho que tem a ver com a parte de visão estratégica do longo prazo da empresa. Não, já vi muito, cara, o cara pegar dinheiro e montar vários outros negócios com o dinheiro da empresa e ali, mas onde é que tá? O dinheiro tá onde? Não, porque lá tá gastando. Aí no final tu fala, meu Deus do céu, cara. Não é a empresa, né? É outra empresa. É outra empresa. Isso no planejamento financeiro fica muito claro, grita. Então, um bom CFO, né, ele consegue ter ferramentas para sensibilizar. Eu já tive cliente que misturava muito pessoa física e pessoa jurídica, que numa conversa de uma espécie de mentoria, mas junto ali com o papel do CFO, junto com a contabilidade, a gente conseguiu sensibilizar os riscos fiscais que ele estava correndo. E aí ele começou a diminuir até num nível bem tranquilo, praticamente não estava funcionando mais. Mas às vezes isso dá como insight para ajuste disso, entendeu? Boa. Eu quero pegar aqui uma pergunta que a gente recebeu de um membro nosso da Escola de CEO, da nossa comunidade para empresários, que ele falou o seguinte, cadê? Ele é uma agência e o desafio dele é estruturar o financeiro, ele não sabe por onde começar. Então ele é uma agência, fatura 600 mil por ano, então ali uns 50 mil mês, e ele quer começar a estruturar o financeiro, ele não tem alguém financeiro, é ele e um sócio. Ele falou assim, Mota, preciso começar por algum lugar. Por onde que eu começo? Então, na minha visão, né, no tamanho que ele está ali, ele precisa ter um bom analista financeiro,
seja interno ou seja no modelo de BPO financeiro, que é um terceirizado. Para quê? Para poder lançar os pagamentos, para poder ter uma conciliação bancária, né, para fazer a emissão de faturamento, alguma coisa ou outra pode ser que a contabilidade dele faça, aí tem que combinar isso, quem vai fazer o quê, mas um bom analista operacional. Depois disso, o ideal é que ele tenha pelo menos um gestor. E aí, no tamanho dele, pode ser que um bom supervisor... sócios ali, né? Assim, fazendo a função. Pode ser que um sócio acumule ou não, mas para quê? Para ser o aprovador desses pagamentos, que é um nível mais de segurança. E aí, onde eu vejo que ele não vai poder fugir muito, é conseguir fazer esse planejamento financeiro. E aí, provavelmente, ele não vai ter alguém com essa experiência para fazer isso acontecer de uma forma segura, estruturada, profissional. Aí, ou ele pode contratar uma consultoria do nosso modelo, que a gente vai construir isso para ele num ticket viável no tamanho dele, né? Ou ele vai contratar alguém por um projeto. Até mesmo CLT, dependendo do modelo temporário, alguma coisa do tipo, um gestor de planejamento financeiro para conseguir construir o orçamento anual da empresa dele, uma estrutura de reporte mensal, revisar todas essas partes dele de projeções, precificação, para ver se ele está azeitado, e aí depois o financeiro dele consegue tocar a rotina, uma vez que isso esteja estruturado. Isso é uma forma muito otimizada, mas que eu vejo quase como mínimo para ele ter segurança que ele não vai ter problema no negócio por uma questão financeira. Entendeu? Boa. Resumindo aqui, galera, quando você for fazer teu organograma da tua empresa, vai estar lá o papel de supervisor ou líder ali do financeiro, né, o gestor financeiro, que você pode até acumular enquanto você não tem capital para contratar alguém, mas a função de supervisor financeiro, a função de gestor financeiro, você vai precisar executar, né? Sim, não tem como. Não tem como. Não tem como. E ali você ter alguém que é um analista operacional do financeiro, para mim eu acho que é o game changer aqui do nosso papo, para quem não tem, porque acha que não, bota... a secretária faz, eu não sei o que ela faz. Cara, não faz, né? Não, é diferente. Porque ele tem que lançar os pagamentos de forma correta, seja num RP ou seja na própria planilha, para depois a contabilidade ter todo o tratamento fiscal certinho, né? Então, assim, o ideal é que seja alguém que tenha experiência com contas a pagar, pelo menos, ali, o financeiro operacional. E isso pode ser dedicado, pode ser um CLT ou pode ser um modelo de BPO. Né, que tem vários hoje escritórios que colocam esse recurso que ele vai fazer todos os lançamentos para você. E aí esse papel de gestor vai ser só mais o validador, que vai aprovar lá no teu Internet Bank, que vai aprovar no teu RP, para validar aquilo que vai entrar para não ter risco de alguém lançar alguma coisa errada, indevida, você sabe que está realmente passando por você. Não, legal. Eu vou falar aqui dos modelos. Lá na We Do Logos a gente tem um analista interno e a Gigi, que é a CEO, ela acaba fazendo esse papel de gestão financeiro. E eu aprovo os pagamentos. Ela aprova alguns, eu aprovo alguns outros. Na Sales Farm a gente tem o BPO financeiro. Legal. E a gente tem também um analista interno. Então o analista resolve com o BPO ali. Legal. E aí eu aprovo todos os pagamentos. Aqui no Grupo Mola a gente tem um analista, a gente tem um BPO financeiro também. E aí eu aprovo alguns pagamentos, são 2 CNPJs do grupo, né? Acabam sendo 2 CNPJ por causa de serviços, produtos e tal, de alíquotas. Eu aprovo alguns e o Malavota aprova outros. No final do dia, eu acho que, até o que eu quero falar para o pessoal aqui, primeiro que as pessoas não sabem o que é BPO financeiro, vamos anotar aqui para você explicar. Mas o segundo ponto você não tem que botar alguém confiável no financeiro, né? Os processos têm que ser confiáveis. Isso. Né? Então não tem que ser alguém da tua família, pode ser alguém que você não conheça. Você vai fazer um processo seletivo, elas têm as características técnicas e comportamentais para estar nessa função, mas a validação, a liberação do pagamento, e aí qualquer banco, pessoal, isso é fundamental, qualquer banco tem os recursos de segurança para que a pessoa lance o que precisa ser pago e você vai lá e você libera automaticamente. Isso leva do meu dia. Eu faço pagamentos direto, porque são várias empresas, acabo fazendo praticamente todo dia. Deveria botar uma regra de só ser 2 vezes por semana. Em algum momento pode estruturar, mas não mas é algumas tão... têm, mas como são muitas empresas, eu acabo liberando. Mas, cara, toma literalmente 15 minutos do meu dia. Isso. Eu olho o reporte, cada empresa tem um grupo do WhatsApp do financeiro, então ele me dá a lista do que está sendo pago. Perfeito. Eu entro lá no grupo, no banco, já está lançado tudo, e eu bato, obviamente, para ver se as coisas fazem sentido, estão coerentes, tal. Às vezes eu pego o erro de digitação, a pessoa era para pagar... Às vezes um zero a mais, se você não perceber, vai ter que rever. Verifica, libera, então libera todos os pagamentos. Cara, me toma 15 minutos e a gente aqui tem múltiplas empresas, faturamentos múltiplos 7 dígitos. Cara,
15 minutos por dia. E aí depois, Gustavo, um bom controle de conciliação bancária para fechar o ciclo. Porque caso tenha alguma coisa saída do corretinho ali, na conciliação ele vai pegar. O BPO, nosso BPO acaba fazendo isso. Então eu queria que tu explicasse o que é o BPO financeiro, porque muita gente aqui nunca ouviu falar disso. O BPO financeiro, ele é a terceirização, né? O outsourcing, Business Process Outsourcing, não era a sigla exata, mas é o outsourcing do financeiro. Inicialmente, a contabilidade normalmente é terceirizada, né, para muitas empresas. E aí fizeram também o conceito do BPO financeiro, para quê? Para que esse contas a pagar pudesse ser terceirizado, principalmente por questões de custo e de menos dor de cabeça. E é aquela mesma conta que eu falei do próprio CFO, que a gente montou esse modelo. O BPO é o seguinte, se eu tenho um analista de contas a pagar numa empresa, imagina que ele custe R$4.000. Poxa, esse mesmo analista ele pode dar conta de 4 empresas. Cada uma pagaria 1.000. Um exemplo. Sim. Conta simples. Então, ele acaba distribuindo, você paga menos e tem alguém dedicado para aquilo ali, então você não se preocupa na gestão. Muitas vezes o BPO faz já esse nível de qualidade desse analista para você. E aí, por exemplo, teve um caso interessante de um cliente não, ele pediu uma proposta. Ele tem uma pessoa que já faz o contas a pagar, operacional, mas ele não tem hoje uma posição mais gerencial. Então, ele está contratando, pediu uma proposta para a gente para contratar a Potência para estar fazendo essa aprovação de pagamentos para ele, no nível de responsabilidade de gestão, e o papel de uma área de planejamento financeiro que ele não tem, e ele está precisando por questões de investidor, essas coisas, num reporte. Então, entra nesse modelo do CFO as a Service, que é o diretor financeiro por assinatura, fazendo o quê? O papel estratégico, o papel de planejamento financeiro e também, nesse caso, que já tivemos outros casos desses, de aprovar os pagamentos, que ele não quer mais ter que aprovar. Mas o analista é do time dele, nesse caso, é interno. Boa. Então, é o que eu falei, tem alguns modelos. E o BPO é pegar esse analista, só que de uma empresa terceirizada, que você veja que é uma empresa séria, de confiança, que faz para você por um custo menor e com menos dor de cabeça, se você não precisa se preocupar tanto na gestão. Eles fazem isso. Mais ou menos. Por enquanto, eu libero todos os pagamentos. E o Sales Club, que eu estava como CEO, né, durante um ano, todos os pagamentos ainda eram, por mais que eu seja, né, eu era o CEO lá, estava atuando como CEO lá, todos os pagamentos eram liberados pelo sócio administrador. Entendi. Que é um modelo cara, que facilita quando você, né, é menos uma coisa que você tem que se preocupar, né? Sim. Porque se eu terceirizo, eu entendo que as pessoas terceirizam e tal, coloco o diretor financeiro quando não é sócio, mas eu acho que é mais uma coisa que você vai ter que se preocupar, é mais um nível de governança que vai ter que olhar, mais uma verificação que você vai ter que fazer. Para mim, sai mais barato nos 15 minutos, dá uma verificada. Você já tem uma visão mais clara até do impacto do financeiro, né, pelo que eu já te conheço, é claro, então facilita. Você não consome tanto tempo, você tem, claro, que o nível de segurança ideal e você sabe o que você está fazendo. Né? Tem alguns sócios que estão tão atrelados à operação que eles não conseguem, ou não entendem, não têm conhecimento do que impacta cada um de lá nos bancos. Às vezes tem mais de um banco. Né? Por exemplo, hoje você faz lá no Internet Bank, pelo que eu entendi, mas você pode também, em algum momento, ter teu ERP gere um único arquivo no dia e você aprove um arquivo. Sim. Então, assim, aí já facilita mais ainda. Então, tem vários formatos, né? Por exemplo, folha de pagamento, muitas vezes, quando você configura isso, você manda um arquivo, que imagina você mandar para 100 funcionários, uma loucura. Você aprova uma única vez, é o arquivo para 100 funcionários, que o total bate. Então, são formas de controle interno e de automatizações para dar mais tranquilidade, seja para o sócio, ou para o CFO, ou para o gerente financeiro. Na Salesforce é assim, na Salesforce a gente até usa, não sei qual é o software que a gente usa lá, até uma startup, que eles fazem esse split de pagamento, a gente manda um pagamento só para lá e eles fazem um split de pagamentos, como são dezenas e dezenas de profissionais, tem autônomo, tem de tudo. Legal. Como é lá a terceirização de mão de obra. A tecnologia melhorou muito isso. Melhorou muito. O split de pagamento, cara, funciona bem ali. E aí fica todos os registros. Isso. Você falou também outra coisa que eu vi que já vimos como dor de alguns clientes, que hoje melhorou muito, é a gestão de cartão corporativo. Hoje tem fintechs muito top ali, que resolve a dor também, né? Falando de financeiro, que outro dia eu estava falando, um cliente nosso falando que estava com muito problema disso, porque os cartões tradicionais, aí bloqueia, aí demora para ter outro. Cara, não precisa. Hoje tem soluções que você faz essa administração praticamente sozinho, de forma rápida e segura. Então, é um pouco do que a tecnologia ajuda o financeiro também. Esse cartão é bem lembrado. Tem um amigo nosso que montou o Conta Simples, cara, uma super solução. Já usei ele já em cliente, nossa, é sensacional. Muito legal. E você pode criar cartão. É pré-pago, né? Os cartões são pré-pagos, mas você pode criar um para cada área da tua empresa que você vai conseguir ter o controle virtual, físico, você muda o limite, bloqueia, libera, e faz até pagamentos lá, né? É uma conta bancária ali, como se fosse conta de pagamento. É muito legal. E eles agora, falou do Conta Simples, que eu sei porque eu já trabalhei com eles até capital de giro estão fazendo.
É um produto novo dele, mas já estão fazendo. A gente fez uma operação num cliente e são soluções que a tecnologia ajuda o próprio financeiro. Antigamente, o cara ficava esperando lá vir o cartão da instituição tradicional, que demorava, o cara ficava sem poder usar, queria fazer uma viagem, não podia. Será que gastou, não gastou? Lá tu vê tudo redondinho. Então tem muita tecnologia hoje, né? Tem. Para isso, para o próprio sistema de gestão, sistemas com valores acessíveis, para você também não ficar preso em planilha. Né? Acho que hoje melhorou muito esse âmbito aí. Boa. Utilizar OMI, Conta Azul e por aí vai, todos os sistemas de gestão financeira, vale a pena mesmo, na tua visão? Eu acho que sim. Bom e velho Excel? Não, acho que sim. Eu acho que não pode ser uma desculpa para você ter um bom controle financeiro ter que ter um sistema de gestão. Né? Eu já vi vários casos que uma boa planilha ela funciona, ainda mais hoje que tem a planilha que você fica na nuvem, então melhorou um pouquinho. Antigamente a planilha ficava na tua máquina. Aí dava um pau, perdia o histórico da empresa, era um perigo. Né? Aí hoje já tem o conceito da nuvem muito usada, seja ali via Google ou outras plataformas. Então você hoje já tem como controlar via planilha. Mas não dá para comparar, na minha visão, o controle da planilha com o controle do sistema. Porque o controle do sistema você tem perfil de acesso, você tem realmente uma estrutura de segurança para não ter risco de nenhum tipo de perda de dados, né? Você tem toda uma automação que flui o workflow de processos, cada um faz a sua parte, tem automações com o banco. Então, eu entendo que quando você está num momento de empresa que já tem condições de assumir o mínimo de alguém que conheça para tocar um sistema, porque também não adianta, se não tiver conhecimento muito raso, pode ser um problema. Né? Mas se tiver já num nível de maturidade ali, eu acho que vale muito a pena um sistema que hoje facilitou. Antigamente, tu falava de sistema de gestão RP, tinha que falar do SAP, Oracle, era uma coisa impossível. Eu participei de alguns projetos que era papo de 1, 2 milhões, sei lá, 5 anos atrás para implementar o SAP. Hoje já mudou bastante, mas você fala do Omie, do Conta Azul, né, do Nibo, são sistemas que hoje você coloca de uma forma muito leve, né, mensalidades acessíveis, e eu apoio. Acho que vale muito a pena você ter isso, porque dá mais segurança e agilidade para você crescer. Né? Então, acho que vale a pena. Boa, maravilha. Encaminhando aqui para a nossa reta final, Alessandro, eu queria que você contasse como foi a tua experiência, eu até anotei aqui, do MOX, lá do nossa imersão que a gente fez. Legal. Acho que foi 2018 isso, né? Provavelmente. MOX foi algo de verdade relevante para mim, porque minha vida quase toda era no modelo de executivo, dedicado para empresas no modelo CLT. Então, por volta ali dessa época, de 17, 18, eu comecei a fazer alguns projetos de empreendedorismo que começou a me dar vontade, isso de algumas áreas, não necessariamente de consultoria financeira. E quando você lançou essa mentoria, eu fui com um grande amigo meu, que é o Vitor, que trabalhou comigo na Uniswano, ele é da parte jurídica, e é um amigão, e a gente foi ali para mexer com a mentalidade. E a gente saiu dali com muita mudança de mindset para a mentalidade empreendedora. E isso até hoje, né, eu venho tendo os benefícios. Então, eu digo que foi um divisor de águas na visão de mentalidade empreendedora para mim. Então, por isso que eu lembro e sou muito grato ao programa, como é que foi. E desde ali eu comecei a realmente a aparecer cada vez mais claro esse interesse de empreender. Já tive alguns negócios. Hoje eu tenho 2 empresas, uma do âmbito mais digital, outra que é a minha principal, que é a Potência, que é o diretor financeiro por assinatura. E com certeza o MOX foi uma semente importante para me ajudar nessa caminhada que a gente sabe que é tão desafiadora. Empreender no Brasil não é para qualquer um, né? Então a gente tendo ajuda, tendo apoio, vale muito. Então foi um pouquinho do que eu vivenciei lá. Boa. Muito bom, muito legal, muito boa memória aqui, nossa, disso que foi bem legal. Foram 2 dias lá no Rio de Janeiro. Na verdade aqui, né? Que geralmente eu gravo, tá em São Paulo, tá no Rio. Mas foi muito legal, 2 dias, vários empresários, Brasil todo, muito bom. O Malavota estava lá também, né? Estava lá como aluno também. Muito bom, muito bom. Malavota estava lá como aluno também. Isso aí. Muito legal. Alessandro, se você estivesse aqui agora conversando com um CFO de uma empresa ali que fatura 1 milhão, que conselho você daria para esse cara? Cara, pensando em prioridade, eu volto a falar, ele precisa saber o que espera das finanças da empresa dele. Ele precisa, eu estou falando hoje, a gente está aqui no final de maio, né? Ele precisa saber qual é o EBITDA que espera ele em dezembro do negócio dele. Ele precisa saber qual a margem de contribuição, se ele precisa
pegar algum tipo de capital de giro hoje para dar conta até o final do ano e qual é esse montante. Ele precisa ter clareza qual é o custo fixo dele, ele precisa ter clareza qual é o ponto de equilíbrio dali em diante, como que é a margem que realmente deixa o dinheiro no final das contas ali no resultado do bottom line da empresa. São esses tipos de questões que ele precisa saber responder. E para ele conseguir resolver isso, eu não vejo nada mais efetivo que um bom planejamento financeiro, que é o orçamento anual, que é a projeção para o futuro, e um bom acompanhamento mês a mês com indicadores que façam sentido, sejam relevantes para aquele negócio, para que ele possa ter uma noite de sono tranquila, possa tomar decisões segura, assertiva e de forma rápida, veloz, com antecedência. A gente já viu alguns casos, até em cliente, que às vezes a gente via que o cenário não estava indo bem e com 4, 5, 6 meses de antecedência eu conseguia falar para ele, olha, toma decisão X, Y, Z, porque senão vai acontecer isso. Com 5, 6 meses, isso vale ouro. Se o cara não tem um planejamento financeiro, ele descobre agora que ele tem que tomar decisão para junho. Às vezes nem tem mais tempo. Então é muito ruim, porque o empreendedor que não tem planejamento financeiro, a gente vê assim, e caso real, agora eu estou em maio, o cara não, estou fechando meu balanço de dezembro de 2022. Falei, cara, tu tá esperando fechar 2022? Vai sair, acho que agora em junho vai sair. E você não sabe o que está acontecendo. Não, vai sair agora, o contador vai me entregar agora. Como é que tu gerencia uma empresa assim? Empresas de, às vezes, 1 milhão de faturamento mensal. Então, quando você está olhando o teu planejamento financeiro e a tua apuração gerencial mês a mês, poxa, eu não posso esperar 3 meses para saber o que aconteceu e de forma, às vezes, pobre, consolidada, que o cara não consiga nem tomar uma decisão direito. Então, resumindo, um bom planejamento financeiro, eu garanto que vai ser um divisor de águas para o negócio dele. Então, o CFO precisa saber disso. E só um detalhe interessante, a gente tem cliente onde o cliente tem um CFO e a gente entra para apoiar, e temos clientes que não têm. Os dois modelos funcionam muito bem. Tem modelos reais ativos, clientes nossos, que tem um CFO. Só que o CFO não tem tempo hábil e às vezes não tem toda a expertise para implementar um planejamento financeiro. Ele teria que criar uma área. E aí, quando entra o nosso modelo, a gente entrega para ele pronto. No modelo PJ, a assinatura não tem fidelidade mínima, não tem rescisão quando ele quiser parar, e entrega o que ele tem que entregar. Tem uma outra cliente nossa que falou que contratou 2 CFOs e não conseguiu resolver. Aí, quando a gente foi entender, por que ela não conseguiu resolver? Porque ele contratou um cara estratégico, mas ele não contratou ninguém para fazer a parte técnica do planejamento financeiro. E às vezes o CFO sozinho não vai construir um orçamento tecnicamente, uma planilha interessante, quase um sistema. Ele não vai. Ele precisa de um cara. Aí a pessoa fala assim, não, eu já contratei ele, não vou contratar mais ninguém. E ele está só no nível estratégico e não conhece tecnicamente para construir. E a nossa solução, como sou eu e o meu sócio Léo, a gente junta isso tudo. A gente junta a estratégia, mão na massa do planejamento financeiro, para não ter desculpa. Porque senão eu falo para o cara assim, você tem que ter. E o cara, eu tenho que contratar mais um para fazer, eu não tenho mais dinheiro. Então a gente fala o que tem que ter na visão estratégica, mas a gente constrói o planejamento financeiro para o cara. Acho que esse é um diferencial legal, que muitas empresas sabem até o que tem e não conseguem construir, porque às vezes não tem uma mão de obra técnica, porque às vezes é caro e às vezes fica pela metade, entendeu? Muito bom. Eu vou deixar aqui meu principal aprendizado desse nosso bate-papo. Eu queria que você que estiver nos assistindo coloque aí embaixo o seu principal aprendizado, mas para mim, olhar o financeiro como um facilitador para construir essa cultura de vendas que a empresa precisa. Se você olhar o financeiro como um parceiro para você conseguir caminhar, para você conseguir tomar melhores decisões, você vai conseguir construir uma empresa mais saudável e que deixe mais dinheiro no seu bolso. A gente quer aumentar e a gente trabalha para aumentar o faturamento das empresas, mas lembrando, se você vende R$10 a mais, e você não está contribuindo com R$10 a mais no seu bolso, mas você corta R$10 do seu custo, você está colocando R$10 a mais no seu bolso. Né? Isso vale para R$1.000, para R$100.000, para R$1 milhão. Então, às vezes, essa validação, essa verificação, esse controle melhor dos teus números vai te dar uma clareza muito maior de onde você precisa focar para deixar vendas fazer o trabalho dela, que é conquistar todos os clientes, jogar para dentro, trabalhar e resolver a dor do cliente, né? Que é para isso que a gente monta as nossas empresas. A empresa nasce para resolver a dor do cliente. Alessandro Schlomer, muito obrigado pela presença, pelo papo de hoje. Obrigado você, Mota. Um prazer estar aqui. Você e Malavota são 2 caras aí que eu considero muito e aprendo muito. Então, que precisarem, estou à disposição. E como mensagem final, eu deixaria o seguinte: empreendedor, o maior foco na minha visão é você conseguir crescer de forma sustentável.
E isso envolve aumentar vendas, mas também estar de olho na tua margem de contribuição, na tua lucratividade, para que você consiga ter um controle adequado e saiba para onde você está indo e não seja pego de surpresa. É isso aí. Obrigado, Mota. Show de bola. Valeu. E você que está nos ouvindo, segue a gente, curte aqui o podcast, curte aqui no YouTube, compartilha com teus amigos, vai ter muito mais conteúdo. Pode impulsionar. Vamos juntos construir um império.